O transistor é considerado por muitos uma das maiores descobertas ou invenções da história moderna, tendo tornado possível a revolução dos computadores e equipamentos eletrônicos. É praticamente impossível serem encontrados circuitos integrados que não possuam internamente centenas, milhares ou mesmo milhões de transistores juntamente com outros componentes. Seu baixo custo permitiu que se transformasse num componente quase universal para tarefas não mecânicas. Os transistores, hoje em dia, têm substituído quase todos os dispositivos eletromecânicos, a maioria dos sistemas de controle, e aparecem em grandes quantidades em tudo que envolve eletrônica, desde os computadores aos carros. Hoje, quase todos os meios na sociedade moderna são fornecidos em formato digital, convertidos e apresentados por computadores. Formas analógicas comuns de informação, tais como a televisão ou os jornais, gastam a maioria do seu tempo com informação digital, sendo convertida no formato tradicional apenas uma pequena fração do tempo. Mas, e se de repente acontecesse um colapso na fabricação de transistores de pequeno rótulo? Qual seria o destino e a reação da humanidade depois de tão imergida nesse universo digital? Sabe-se que isso afetaria direta ou indiretamente todas as áreas. Esse trabalho audiovisual, por exemplo, seria desenvolvido de forma completamente diferente. Atualmente, é possível perceber que a educação em muitos lugares conta com um grande apoio do meio digital, seja ela em casa, na escola ou universidade. Em termos gerais, vê-se a criação de uma geração de pessoas e sistemas extremamente dependentes da computação. A educação hoje já conta com o uso intenso das ferramentas de pesquisa online, dominada majoritariamente pelo Google, com auxílio de plataformas online de apoio ao professor e ao aluno, programas de simulação computacionais dos mais variados tipos, com a integração de equipamentos eletrônicos, com o suporte de equipamentos auxiliares como projetores, laptops, smartphones, tablets, calculadoras de grande poder de processamento, entre outros. A parada na produção de transistores acarretaria, a princípio, um aumento no preço na maioria dos eletrônicos, devido ao aumento da demanda e redução da oferta. Por causa do tempo de vida útil inerte nos equipamentos, aos poucos a educação, que passou a necessitar de toda aquela tecnologia existente, vai perdendo esse apoio e uma reformulação nos estudos e no ensino se faz necessária. Nas escolas, começa a ter a falta de material didático multimídia que proporcionava melhor absorção do conhecimento e interação professor-aluno, acarretando em um período de adaptação tanto dos alunos quanto dos professores. Os métodos de avaliação dos alunos ficará mais limitado. As bibliotecas seriam mais frequentadas a fim de pesquisas e, consequentemente, as indústrias de papel e impressão mais valorizadas, já que os livros agora são fonte principal para a obtenção do conhecimento. Nas universidades, cursos que utilizam da eletrônica teriam que readaptar sua grade de ensino e retornar aos métodos mais tradicionais. Por exemplo, cursos de engenharia, principalmente, precisariam embasar melhor a prática das diversas teorias e métodos de cálculo, por não haver mais simulações computacionais. Cursos de arquitetura necessitaria de um reforço nas aulas de desenho, por não contar mais com programas tipo AutoCAD e SketchUp. Cursos da área da saúde necessitariam de fazer adaptações nos métodos de exame e análise de resultados. Assim, a mentalidade das pessoas nessa área começariam a mudar para aquela existente na década de 70, pois agora a forma de ensino e aprendizagem foi grandemente alterada. A educação não é o único setor que sofreria os efeitos de um colapso na indústria de fabricação de transistores. A saúde também seria afetada, o que nos leva a indagar: quão dependentes são os setores médico e farmacêutico das técnicas desenvolvidas graças aos avanços dessa tecnologia? Inúmeros cientistas dedicaram suas vidas ao desenvolvimento de equipamentos que auxiliassem o diagnóstico e o tratamento de doenças em seres vivos. Ao longo do século passado, inúmeras tecnologias foram desenvolvidas e aprimoradas, contribuindo enormemente para a qualidade dos recursos médicos disponíveis. Tomemos como exemplo o fluoroscópio. O fenômeno no qual este equipamento se baseia foi primeiramente observado em 1895 e funciona utilizando raios-x contra uma tela fluorescente para obter imagens móveis em tempo real dentro de estruturas fisiológicas.
É utilizado na detecção de coágulos sanguíneos, na inserção de pinos e catéteres, no acompanhamento cirúrgico para tratamento de acidentes vasculares, entre outras aplicações. Tal tecnologia já era utilizada para encontrar balas alojadas em soldados durante a Segunda Guerra Mundial, mas produzia imagens de qualidade baixa. A digitalização da imagem se deu durante a década de 60, utilizando-se válvulas, mas somente com o advento dos transistores de rótulo pequeno, a resolução da imagem foi consideravelmente melhorada. Além disso, tornou-se possível o armazenamento dos dados e houve a redução do consumo energético do equipamento. A tomografia computadorizada é outra tecnologia que auxilia os profissionais da área de saúde, principalmente na detecção de tumores, hemorragias, coágulos e calcificações. Essa técnica utiliza raios-x para capturar fatias de imagens de uma estrutura fisiológica que, após um processamento matemático, são usadas para reconstruí-la. A primeira máquina comercial data de 1972. A imagem final, de baixa resolução, demorava dias para ficar pronta e o momento do exame era desconfortável para o paciente, devido ao longo tempo que tomava para ser realizado. Com o avanço dos transistores de baixo rótulo, foi possível a melhoria constante da resolução da imagem, a diminuição do consumo do equipamento e o aumento na velocidade de escaneamento de imagens e processamento dos dados. Outras técnicas de produção de imagens são utilizadas para auxiliar o profissional da área médica, como o ultrassom, a ressonância magnética e a tomografia por emissão de pósitrons. Tais técnicas usufruíram das melhorias trazidas pelos equipamentos desenvolvidos com tecnologias semicondutores de pequeno rótulo. Houve um aumento na velocidade de escaneamento e de processamento de dados, a redução do consumo e do tamanho, o aumento da resolução da imagem e o aumento da capacidade de armazenamento dos dados coletados. A indústria farmacêutica também faz uso amplo das melhorias trazidas por estes componentes. Técnicas como a espectroscopia por ressonância magnética nuclear, a cromatografia e a espectrometria de massa, amplamente utilizadas na pesquisa de novas drogas, requerem um alto nível de processamento de dados para analisar a estrutura atômica de uma partícula ou molécula. Tal processamento é realizado por softwares que analisam estatisticamente os dados recebidos, e é possível graças ao baixo custo e alto nível de integração e funcionalidade proporcionados por transistores de baixo rótulo. Todas as tecnologias aqui mencionadas foram criadas antes da década de 80. Entretanto, de que adianta um aparelho capaz de coletar dados se estes não conseguem ser processados a ponto de gerar informações úteis? Assim, torna-se claro o papel da tecnologia de transistores de baixo rótulo na área da saúde: fornecer ferramentas capazes de processar os dados recebidos e retornar informações de alta qualidade de modo a otimizar os mecanismos de diagnóstico e tratamento de doenças. Talvez seja essa a melhor definição do legado dos transistores de baixo rótulo no mundo até agora: fazer dele um mundo otimizado, com uma alta taxa de troca de informações entre pessoas, máquinas e sociedades.